Olá, sejam muito bem-vindos ao canal novamente e a gente vai continuar com a leitura do livro A Chave Mestra, lição 11. A sua vida é governada pela lei, por princípios concretos e imutáveis que jamais variam. A lei está em operação em todos os momentos, em todos os lugares. Leis fixas são subjacentes a todas as ações humanas. Por essa razão, homens que controlam indústrias gigantescas conseguem determinar com absoluta precisão que exata porcentagem em cada 100 mil pessoas irá reagir a certo conjunto específico de condições. Cabe lembrar, contudo, que todo efeito é resultado de uma causa, que o efeito, por sua vez, se transforma em causa, que cria outros efeitos, que, por sua vez, criam outras causas. Assim, ao colocar em operação a lei da atração, você deve se lembrar que está iniciando uma cadeia de causalidade para o bem ou para o mal, capaz de encerrar infinitas possibilidades. Com frequência ouvimos dizer: aconteceu em minha vida uma situação muito estressante que não pode ter sido resultado de meu pensamento, pois eu certamente nunca alimentei nenhum pensamento que pudesse levar a tal resultado. Nós nos esquecemos de que no mundo mental semelhante atrai semelhante, e o pensamento alimentado nos traz certas amizades, e essas, por sua vez, criam condições e ambientes responsáveis, por sua vez, pelas condições de que nos queixamos. O raciocínio indutivo é o processo da mente objetiva por meio do qual comparamos entre si um número de fatos até discernirmos o fator comum que dá origem a todos eles. A indução se realiza pela comparação de fatos. Foi esse método de estudo da natureza que resultou na descoberta do reinado da lei que marcou época no progresso humano. Ela é a linha divisória entre a superstição e a inteligência. Ela eliminou da vida humana os elementos de incerteza e capricho, substituindo pela lei a razão e a certeza. Ela é a sentinela no portão mencionado numa aula anterior. Quando, em virtude desse princípio, foi revolucionado o mundo ao qual os sentidos estavam acostumados, quando o sol foi detido em seu curso, quando a terra aparentemente plana foi modelada em forma de esfera e lançada a girar em torno do sol, quando a matéria inerte foi decomposta em elementos ativos e cheio de força, movimento e vida, e o universo se apresentou em qualquer lugar ao qual dirigíamos o telescópio e o microscópio. Fomos então forçados a perguntar por que meios possíveis são mantidos em ordem e reparadas as delicadas formas de organização do meio dele. Polos semelhantes e forças semelhantes se repelem ou permanecem impenetráveis entre si, e essa causa parece em geral suficiente para designar para estrelas, homens e forças um lugar e uma distância adequados. Assim como homens de diferentes virtudes entram em parceria, também os polos opostos se atraem. Elementos que não têm nada em comum, como ácido e gases, se prendem de preferência no outro, e uma troca geral é mantida entre a oferta e a procura. Como o olho que busca e recebe satisfação das cores complementares àquelas que são dadas, assim também a necessidade, a precisão e o desejo, no sentido mais amplo, induzem, orientam e determinam a ação. É privilégio nosso nos tornarmos conscientes do princípio e agir de acordo com ele. Cuvier viu um dente que pertencia a uma raça extinta de animais. O dente precisa de um corpo para a realização de sua função, e com tal precisão, Cuvier definiu o corpo específico necessário àquele dente e conseguiu reconstruir a estrutura do animal. No movimento de Urano, algumas perturbações são observadas. Para manter em ordem o sistema solar, Le Verrier precisa de outra estrela em determinado lugar. Na hora e no lugar designado surge Netuno. As necessidades instintivas do animal, as necessidades intelectuais de Cuvier, as necessidades da natureza e as da mente de Le Verrier eram semelhantes, e os resultados também eram semelhantes.
Uma necessidade bem definida e legítima, portanto, fornece a razão para as operações mais complexas da natureza. Tendo registrado corretamente as respostas fornecidas pela natureza e ampliado nossos sentidos com a consciência crescente sobre a superfície dela, nós nos tornamos conscientes de um contato íntimo, variado e profundo com o mundo exterior e também nos tornamos conscientes de que as nossas necessidades e propósitos se tornam tão identificados com as operações harmoniosas dessa vasta organização quanto a vida, a liberdade e a felicidade de um cidadão se identifica com a existência do governo dele. Assim como os interesses do indivíduo são protegidos pelas armas do país e também pelas dele próprio, e as necessidades dele, à medida que são sentidas de forma mais universal e firme, que podem depender de certos recursos, assim também a condição de cidadão consciente na República da Natureza nos defende dos aborrecimentos de agentes subordinados graças à aliança com poderes superiores e por recorrer às leis fundamentais da resistência ou da indução oferecidas aos agentes mecânicos ou químicos, distribuem entre elas e o homem o trabalho a ser executado para maior benefício do inventor. Se Platão pudesse ter testemunhado com a assistência de um fotógrafo as imagens executadas pelo Sol, ou com uma centena de ilustrações semelhantes às que o homem consegue por indução, ele talvez tivesse se lembrado da função de parteiro intelectual de seu mestre e, em sua própria mente, talvez tivesse surgido a visão da Terra na qual todo o trabalho manual, mecânico e repetitivo é entregue ao poder da natureza, enquanto nossas necessidades são satisfeitas pelas operações puramente mentais, desfechadas pela vontade e em que a oferta é criada pela procura. Por mais distante que essa terra possa parecer, a indução ensinou o ser humano a dar grandes passos em direção a ela e o cercou de benefícios que são recompensas pela fidelidade passada e, ao mesmo tempo, incentivos à devoção mais assídua. Também é um auxílio à concentração e à expansão de nossas faculdades para a parte restante, dando uma solução infalível a problemas individuais e universais por simples operações mentais na forma mais pura. Aqui encontramos um método cujo espírito é acreditar que o que se busca já foi realizado, no intuito de realizá-lo. Um método deixado a nós de herança pelo mesmo Platão, o qual jamais conseguiu, fora dessa esfera, descobrir como as ideias se tornavam realidade. Essa concepção também foi elaborada por Swedenborg em sua Doutrina das Correspondências, e um mestre ainda maior declarou: por isso eu vos digo que tudo quanto em orações pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. A diferença dos tempos verbais desse trecho é notável. Devemos primeiramente acreditar que o nosso desejo já foi realizado e sua realização então virá. Esta é uma orientação concisa para o uso do poder criativo do pensamento pela impressão da mente subjetiva universal à coisa específica que desejamos como fato já existente. Portanto, estamos pensando no plano do absoluto e eliminando toda cogitação de condições ou de limitação, e plantando uma semente que, se deixada em paz, finalmente irá germinar em fruição externa. Recapitulando, o raciocínio indutivo é o processo da mente objetiva pelo qual comparamos entre si um número de instâncias separadas até conseguirmos enxergar o fator comum que dá origem a todas elas. Em todos os países civilizados do planeta, vemos pessoas obterem resultados por algum processo que elas próprias parecem não entender, e ao qual, normalmente, se atribui um grau maior ou menor de mistério. Nossa razão nos é dada com o objetivo de averiguar a lei pela qual ocorrem esses resultados. A operação desse processo de pensamento é vista naquelas naturezas afortunadas possuidoras de tudo que os demais precisam adquirir por esforço, nas pessoas que nunca têm um conflito de consciência porque sempre agem corretamente
e nunca conseguem se portar de outra forma que não com finura, que aprendem tudo com facilidade, completam com feliz destreza todas as tarefas encetadas, que vivem na eterna harmonia consigo mesmas, sem jamais refletir muito acerca das próprias ações ou sequer vivenciar dificuldades ou agruras. O fruto desse pensamento é, de certo modo, uma dádiva dos deuses, mas uma dádiva que poucos perceberam, apreciaram ou entenderam. O reconhecimento do poder maravilhoso que, sob condições adequadas, a mente possui e o fato de que esse poder pode ser usado, dirigido e tornado disponível para a solução de qualquer problema humano, tudo isso é de importância transcendental. Toda verdade é semelhante, quer se afirme em modernos termos científicos ou na linguagem dos apóstolos. Algumas almas tímidas não conseguem perceber que o próprio teor de completude da verdade exige várias afirmativas, que nenhuma formulação humana única mostrará todos os lados daquela verdade. Mudança de ênfase, nova linguagem, interpretações inéditas e perspectivas pouco familiares não são, como supunham alguns, sinais de afastamento da verdade. Mas antes, pelo contrário, são evidências de que a verdade está sendo apreendida em novas relações com as necessidades humanas e está se tornando compreendida de modo mais amplo. A verdade tem que ser dita a cada geração e a cada povo em termos novos e diversos, de modo que, quando o grande mestre disser, crede que recebestes, e será assim convosco, ou quando Paulo disser, a fé é a substância de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ou quando a ciência moderna disser, a lei da atração é a lei pela qual o pensamento estabelece correlação com o seu objeto. Ao submeter cada afirmativa à análise, constata-se que ela contém exatamente a mesma verdade. A única diferença reside na forma de apresentação. Estamos parados no limiar de uma nova era. Chegou o momento em que o homem aprendeu os segredos da maestria e o caminho está sendo preparado para uma nova ordem social mais maravilhosa do que qualquer coisa que qualquer outra época sonhou. O conflito da ciência moderna com a teologia, o estudo das religiões comparadas, o tremendo poder dos novos movimentos sociais, tudo isso está apenas limpando o caminho para a nova ordem. Eles podem ter destruído formas tradicionais que se tornaram antiquadas e impotentes, mas nada valioso se perdeu. Uma nova fé nasceu, uma nova fé que exige uma nova forma de expressão, e essa fé está tomando forma numa profunda consciência de poder, que está sendo manifestada na atual atividade espiritual encontrada em cada instância. O espírito que dorme no mineral, que respira no vegetal e se move no animal e alcança seu desenvolvimento mais elevado no homem, é a mente universal. E cabe a nós fazer a ponte entre o ser e o fazer, entre a teoria e a prática, pela demonstração de nossa compreensão do domínio que nos foi concedido. O poder do pensamento é decididamente a maior descoberta de todos os séculos. A importância dessa descoberta tardou um pouco a alcançar a consciência geral, porém agora ela chegou e já está sendo demonstrada em cada campo de pesquisa a importância dessa que é a maior de todas as grandes descobertas. Você pergunta em que consiste o poder criativo do pensamento. Consiste em criar ideias e essas, por sua vez, se concretizam por apropriar-se, inventar, observar, discernir, descobrir, analisar, reger, governar, combinar e aplicar matéria e força. Ele pode fazê-lo porque é um poder criativo inteligente. O pensamento atinge sua atividade mais elevada quando mergulhada em sua própria profundidade misteriosa, quando irrompe através do estreito escopo do ser e passa, de verdade em verdade, para a região da luz eterna, onde se dissolve numa grande harmonia tudo que é, foi ou algum dia será. Desse processo de autocontemplação vem a inspiração, que é a inteligência criativa, e que é inegavelmente superior a qualquer elemento
força ou lei da natureza, porque pode entender, modificar, governar e aplicar todas elas a seus próprios objetivos e propósitos, e dessa forma possuí-las. A sabedoria começa com a aurora da razão, e esta é apenas a compreensão do conhecimento e dos princípios pelos quais podemos conhecer o verdadeiro significado das coisas. A sabedoria, então, é a razão iluminada, e essa sabedoria leva à humildade, pois a humildade é uma grande parcela da sabedoria. Todos nós conhecemos gente que alcançou o aparentemente impossível, que realizou o sonho de uma vida inteira, que mudou tudo, inclusive a si mesmo. Por vezes, nos maravilhamos diante da demonstração de um poder aparentemente irresistível, que parece ter estado sempre disponível, exatamente quando mais necessário. Mas agora isso está explicado. Basta-nos a compreensão de certos princípios fundamentais e definidos e de sua aplicação adequada. Para o exercício dessa semana, concentre-se na citação extraída da Bíblia. Tudo quando em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Observe que não há limitação. Tudo quando pedirdes é bem definido e implica que a única limitação imposta à nossa capacidade de pensar é estarmos à altura da ocasião. É nos erguermos à emergência, é lembrarmos que a fé não é uma sombra, e sim uma substância. É a substância de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A morte é apenas o processo natural, porque todas as formas materiais são atiradas ao cadinho para serem reproduzidas em nova diversidade. Essa foi a leitura, então, da lição 11. Eu achei um pouco difícil a compreensão, mas lendo várias vezes eu consegui extrair aí o que a lição tentou passar, principalmente no meio ali da lição. Então, se vocês não entenderem de primeira, tenta escutar mais vezes e compartilhe com outras pessoas o conhecimento. Quero agradecer aos comentários e se vocês tiverem alguma sugestão, pode falar nos comentários também. Muito obrigada, até a próxima!